1 Coríntios 1:1, bem pequenininho o versículo. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o apóstolo Paulo falando. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A instrução bíblica é: sejam imitadores de Cristo. Por quê? Porque imitando Cristo nós vamos nos assemelhando a Ele. Eu venho da educação. Eu comecei a dar aula com 18 anos e fui parar quando eu aposentei. Aliás, eu entrei na escola com 6 anos e nunca mais saí, até que eu me aposentasse. Por quê? Porque primeiro eu fui aluno, depois com 18 anos já comecei a dar aula, fiquei a minha vida toda dentro de uma escola. E como professor, as ferramentas que a gente tinha na época eram muito antiquadas. Você fazia um planejamento anual, dividido em bimestres, e depois, para aferir a qualidade do ensino, não só a qualidade do professor, como a qualidade do aluno, uma vez aplicada todo aquele conteúdo com a estratégia que o professor quisesse, aí ele fazia avaliação oral, escrita, por acompanhamento, e ele se autoavaliava e avaliava também a classe como um todo. O que aprendeu? O que aprenderam, né, o coletivo? Muito bem. Pesquisando pela internet, a gente percebe que muita coisa mudou, muita coisa mudou. Século XXI, século da tecnologia. Antigamente a gente fazia tudo aquilo para averiguar o aproveitamento. Agora não, agora a ciência estuda o cérebro, mano. Melhorou para todos, melhorou para os médicos, para os psicólogos, para os psiquiatras, para os professores, porque estuda-se o cérebro humano. E passando pela internet eu vi uma pesquisa. A pesquisa falava da observação e pesquisa sobre imitação. Colocaram uma pessoa para fazer alguma coisa, falar alguma coisa, e outra para imitar. E com aqueles eletrodos todos começaram a pesquisar o cérebro das pessoas. A primeira coisa que perceberam é que a área do cérebro que um fazia, à medida que ele ia falando, fazendo ações, a área do cérebro que ele usava era a mesma área do cérebro de quem imitava. Ou seja, o imitador usava as mesmas células cerebrais daquele que ele estava imitando. É interessante isso. E à medida que foram progredindo nisso, foram percebendo que o imitador começava a pensar como imitando. Ele passou a falar como o imitando. E ele foi se assenhoreando de tudo aquilo que o outro fazia. Agora, se a gente parar para pensar, olha, por exemplo, os covers da vida. Olha como é que certos músicos conseguem imitar até o timbre de voz de outro músico. Os cacuetes, as formas de agir, de pensar, ele vai imitando, vai assimilando. Por outro lado, olha os cosplays da vida também. Eu gosto de ver cosplay. As pessoas se vestem de super-heróis e vai se assimilando aquilo. Por outro lado, na escola, antes de eu aposentar, eu via crianças da periferia da cidade imitando bandido. Eles faziam aquele cigarrinho de papel assim, fumavam, usavam arma de brinquedo
imitava os bandidos. Tinha um que ele era fissurado, ele vinha falar comigo: tio, eu vi lá meu primo lá no tráfico, ele tava com uma bola de dinheiro assim que parecia papel. Eu falava: ei, você tá de olho do que ele tava fazendo, né? Ele dizia: é lógico, tio, é um monte de dinheiro. Aí eu explicava para ele que bandido não fica velho, normalmente morre cedo, né? Falei: você já viu bandido assim, com cabelo branco, que nem eu? Você não acha. Por quê? Porque se não morrer na mão do bandido, morre na mão da polícia. Então esse caminho não é bom. Mas o que se percebe? Que a imitação vai fazendo com que a pessoa tome posse dos pensamentos, das palavras, das ações, do caráter, das atitudes daquele que está se imitando. Agora imagina quando você começa a imitar Cristo. Quando você começa a imitar Cristo, você se assenhoreia do caráter de Cristo. E o caráter de Cristo passa a agir dentro de você. Você se torna um pedaço dele. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você vai assimilando os pensamentos de Cristo, as palavras de Cristo, as ações de Cristo. Você vai tomando conta do caráter de Cristo, das escolhas de Cristo. Você passa a ser a mão de Cristo na terra, a voz de Cristo no púlpito. Por quê? Porque Cristo vive dentro de você. E vai mudando, vai transformando e vai te usando. Então, vamos imitar Cristo e vamos deixar que Ele use a nossa vida para a glória do nome dEle. Estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Era isso que o apóstolo Paulo falava. É disso que nós estamos falando. Comece a imitar Cristo, deixa Ele tomar posse da sua vida e te usar para a glória e honra do nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Imitar Cristo. Mas como isso? Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Como imitar alguém que é Deus? Assim, a primeira mão, a primeira impressão de que é algo totalmente impossível. Mas vamos conversar biblicamente sobre isso. Em primeiro lugar, Jesus Cristo era um judeu. Ele nasceu judeu, viveu judeu, foi circuncidado como judeu. Ele cresceu, ele trabalhou, foi carpinteiro como um judeu trabalhava. Ele chorou, ele falou, ele aprendeu como um judeu aprende. Ele era todo judeu e morreu como judeu. Mas o pensamento dele era evangélico. As palavras dele eram evangélicas. As ações dele eram evangélicas. Esperava-se dele uma coisa, mas ele era outra. E as pessoas se admiravam da forma como ele fazia, da forma como ele agia. Porque ele era judeu, de nascimento, de vida, mas o pensamento, as ideias dele eram diferentes. E outra coisa, ele não ficava preocupado em construir templo de igreja. Ele se preocupava com as ideias, com as palavras. Ele se preocupava em treinar discípulos, porque ele sabia que não ia ficar muito tempo. Como homem, ele cumpriu a lei. Aliás, foi o único judeu que cumpriu a lei até hoje. Nenhum cumpre, só ele cumpriu, só ele.
E nós, como homem, também vamos cumprir a lei. Qual é a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós cumprimos a lei da forma evangélica, é o resumo da lei. Amai a Deus sobre todas as coisas. A gente coloca Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E o segundo lugar, qual é? Aí todo mundo diz, é o próximo. Não é o próximo, é você. Se você tem que amar o próximo como a você mesmo, então você entra em segundo lugar. Você é o mais importante. Não tem como amar outro se você não amar você. Em seguida, quem que se deve amar? Você vai falar, mas é o próximo. Qual é o próximo mais próximo? Próximo mais próximo é a esposa. E depois a família. Gozado que a esposa está junto comigo e está junto com a família. A esposa é privilegiada. E vice-versa, se for da esposa para o marido. Então, amar, a Bíblia diz assim, se você não cuidar dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Para você não ser pior do que o infiel, você tem que amar a sua família, você tem que amar seus filhos, seus netos, sua esposa. É um mandamento divino, é uma prioridade divina. Depois da família, a igreja, né? Fazei bem a todos, está escrito, principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? A igreja. Então você tem que amar a Deus, amar você, amar a família, amar a igreja e depois todos, amar a todos, principalmente aos domésticos da fé. Todos quem são? Os ímpios, os pecadores, os transgressores, os seus inimigos e todo mundo. Além do amor, que nós lemos, andai em amor, Efésios 5:2, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. A lei do amor que ele cumpriu antes de morrer na cruz, nós vamos imitar ele, vamos viver a lei do amor. E a Bíblia fala que se você vive em amor, você não transgride a lei. Você não comete falhas, erros, você anda direito. Anda direito com Deus e anda direito com os homens, com as pessoas, com as vidas. É para cumprir a lei do amor. Vamos imitar Cristo? Então vamos cumprir a lei do amor. Vamos amar a todos, amar seres humanos, amar animais, vegetais. Se você ama, você cuida. Deus entregou a terra na mão do ser humano. Olha o que o ser humano está fazendo. Destruindo o mundo, a flora, destruindo a fauna. Isso tudo está sob os nossos cuidados, é obrigação nossa cuidar. Quem imita Cristo ama as vidas, ama os homens, mulheres, vegetais, animais. Vamos imitar Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vamos viver a lei do amor na prática. Vamos cuidar da obra de Deus, da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja e até aqueles de fora que precisam de ajuda e procuram. Vamos imitar Cristo, viver a lei do amor e edificar as vidas. É isso, é só isso. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Imitar Cristo como homem não é difícil. Você vai viver a lei do amor e você está imitando Cristo. Mas imitar Cristo, Deus, a coisa já fica um pouco mais complicada. Mas aqui entra a palavra de Deus e nosso socorro. Você se converteu, o Espírito Santo veio morar em você. Agora você tem a mente de Cristo. Olha o que está escrito aqui, 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo foi colocado dentro de nós. Se por um lado imitar o homem era difícil, imitar a Deus é impossível para nós, mas não é impossível para o Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você. Olha o que diz o texto antes desse versículo, antes. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. O Espírito de Deus traz a sabedoria de Deus, o conhecimento daquilo que estava oculto para a nossa mente. E a nossa mente agora recebe o poder de Deus através daquilo que está escrito. E aí não só materialmente falando, mas espiritualmente falando também. Nós nos transformamos em imitadores de Cristo, imitadores de Deus como filhos amados. E imitando Cristo, nós pregamos o Evangelho e edificamos as vidas. E tem gente que recebe tudo isso, recebe o amor de Deus, o amor é derramado nos nossos corações, recebe a mente de Cristo, recebe o conhecimento desse livro e não edifica as vidas, não fala, não testemunha, nunca pega no microfone, não toma a palavra. Você recebe a mente de Cristo, você pensa como Ele, você fala a palavra de Deus, você fala como Ele, você age como Cristo agiu. Você cria hábitos como Ele criou, hábitos. E esses hábitos influenciam o seu caráter, a sua vida. E você recebe o caráter de Cristo dentro da sua vida. E com o caráter de Cristo, você toma atitudes, você faz escolhas que agradam a Deus, que seguem na direção correta. O Espírito de Deus te direciona. E você caminha no caminho que Deus escolheu para você, um caminho de bênção, de vitória, de graça, de glória, de sucesso. Deixa Deus agir na tua vida. Seja um imitador de Cristo.
Deixa o Espírito Santo clarear sua mente e mostrar para você o caminho bom. Ele te regenera. A palavra regenerar me lembra muito o rabo da lagartixa e a antena da lagosta. Se você quebra a antena da lagosta, ela volta a crescer. Se você corta o rabo da lagartixa, ele volta a crescer, ele se regenera. Deus faz isso com a nossa vida. Ele corta o nosso lado ruim e faz regenerar o lado bom. Ele muda, ele transforma, ele faz uma limpeza na tua vida, na tua alma, no teu espírito, no teu corpo. Mas corpo também, porque o corpo de um homem mal direcionado vive na droga, no álcool, vive intoxicado. Mas quando entra na presença de Deus, com a mente de Cristo, muda tudo. O bebum deixa da bebida, o drogado deixa da droga. E as coisas começam a mudar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Segue a direção, porque você tem a mente de Cristo. As pessoas vão dizer, olha, não faz isso porque o pastor não quer. Pastor não influi em nada. O que influi é o Espírito de Deus que está dentro de você. Você agora tem a mente de Cristo. Deixa o Espírito trabalhar dentro de você, fazendo mudanças, reformando, auxiliando, regenerando, santificando. Deixa Deus fazer. Imita Cristo, porque você vai edificar muita alma. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Bom, você é um imitador de Deus, um imitador de Cristo. Você vive a lei do amor. Você é transformado, você é mudado. Você é regenerado, você é santificado. A mente de Cristo está dentro de você. Os teus pensamentos são voltados a Deus. As tuas palavras falam as palavras de Deus. As suas ações são voltadas para Deus. Você cria hábitos. Os hábitos formam o seu caráter. O seu caráter é o caráter de Cristo. Através do caráter de Cristo, você faz boas escolhas. Você segue o caminho bom. Agora, olha o que esse provérbio está dizendo. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Tanta gente depressiva, desanimada, problemática, desanimando. E você, às vezes, com uma palavra boa, uma palavra de incentivo. Vamos lá, filhinho, vamos lá. Às vezes, uma oração. Você muda a atitude das pessoas. Eu estava lendo um livro e falava de um jovem que foi estudar na Alemanha. Ele chegou numa praça e só tinha drogado. Era um lugar onde as pessoas se reuniam para se drogar. Ele falou, meu Deus do céu, o que eu posso fazer? Aí Deus deu uma ideia para ele. Ele foi lá, colocou um cartaz e uma Bíblia. Conselho grátis. Grátis. Tem gente que diz que toma até injeção na veia grátis. Grátis todo mundo vem. Aí alguém vem perguntar, mas escuta, como é que funciona esse conselho grátis? Você me diz um problema, eu procuro na Bíblia uma solução para o seu problema e te dou o conselho. E se você quiser, eu oro, eu faço, né? Vamos fazer. Aí começou a aparecer gente, ele começou a fazer aquilo e Deus começou a mudar as pessoas. E eles
gostaram daquilo e começaram a vir. E conselho grátis daqui, foram se reunindo, ficava conversando com ele toda vez que ele aparecia na praça. Daí ele lembrou que tinha um violão, foi lá, pegou o violão e começou a tocar música. Olha, música e Bíblia. O que lembra? Culto de adoração a Deus. Ele passou a adorar a Deus junto com os drogados na praça. Aí só falta para ser um culto, fazer uma oração para começar e uma oração para terminar. E ele fez. Ele orava para começar, orava para encerrar, dava os conselhos grátis, tocava música, e ali ele ficava ali fazendo um culto com aqueles drogados que foram se convertendo e aumentando. O grupo foi aumentando. Só que na praça chove, sol, frio. E ele não podia estar ali sempre, por quê? Porque não tinha um lugar para se proteger. Aí um deles deu a ideia, vamos alugar um salão aí do lado, aí vamos ficar lá dentro. Você sabe que no meio dos drogados sempre tem gente de família rica, tem dinheiro, tá ali jogado porque a família já abandonou. Mas tem gente que tem dinheiro. Daí o que foi? Ele passou a fazer uma oferta. Quem é que quer ajudar a alugar o salão? Aí criou a oferta. Olha bem, orava para começar, tinha música, tinha Bíblia, orava para terminar e agora apareceu a oferta. O que virou? Virou um culto. Culto no meio da praça. Ele angariou fundos, alugou um salão, mudou para dentro e fez uma igreja. Auxiliou dezenas e dezenas de pessoas que não tinham futuro, viviam na droga. E ali ele formou uma igreja. Trancou a matrícula na faculdade e passou a cuidar da igreja. Com isso, ele passou a imitar Cristo e edificar as vidas. É isso. Você se converte, Deus te muda e de repente surge a oportunidade para você fazer alguma coisa. É só entrar nessa oportunidade, fazer. Deus te dá a chance. Deus te dá a oportunidade. É só você fazer alguma coisa. Então, deixa Deus trabalhar a tua vida. Ele muda você, Ele transforma você. E depois Ele usa a sua vida para ajudar outras. Você imita Cristo e edifica vidas. Você imita Cristo e edifica as vidas. E almas são mudadas, são transformadas, são convertidas através da sua vida, através do poder de Deus que está dentro da sua vida. Basta você se dedicar, basta você se entregar a Deus para fazer a obra, basta você aproveitar a oportunidade. Ele sempre prepara uma oportunidade para você aprender, para você edificar as vidas. É só estar predisposto a isso. Se predisponha, Deus, que seja no evangelismo pessoal ou que seja no evangelismo coletivo. Prepara um momento para mim ganhar uma alma, para me edificar uma vida. Usa-me, Senhor, como a mulher lá no poço de Jacó, ou como ele pregando para multidões. Deus pode fazer isso. Deixa ele te usar, deixa ele te usar. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhe, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mateus 28, 19 e 29. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você imitou Cristo.
Você se apropriou do caráter de Cristo. Agora só falta você fazer aquilo que ele mandou. Tem dois ides. Ide pregar o evangelho, ide ensinar as nações. Tem gente que tem um medo de cumprir o ide, meu Deus do céu, como tem medo. Quando prenderam Pedro, depois que soltaram ele, falaram, não fala mais nesse nome. Pedro disse assim, não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Falar daquilo que você ouviu e viu? Será que é tão difícil assim? Não é. Não é. Você vai contar aquilo que aconteceu com você, ou que você viu Deus fazer com alguém. Pregar o evangelho é a coisa mais fácil do mundo. Basta você contar um testemunho. Basta você falar da conversão de uma pessoa. Basta você falar de um texto bíblico. É tão fácil uma parábola bíblica, uma história da Bíblia. Já dá para você falar daquilo que você viu e ouviu. Aquela palavra que o pastor falou lá na igreja, que você deu uma lida aqui e conferiu, é isso mesmo. Falar disso. Não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Isso é pregar o evangelho. É muito fácil, é muito simples, é direto. Contar alguma bênção que você recebeu, contar uma bênção que você recebeu, é tão difícil assim? Não é. Mas tem gente que foge de um microfone, tem gente que foge da oportunidade que Deus coloca. É só você falar daquilo que você viu e ouviu. É muito simples. Pregar o evangelho é muito fácil. Agora, em Mateus diz assim, portanto, ide, fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Agora, essa daqui é mais difícil. Você ir pregar o evangelho é fácil. Agora, você ir e ensinar as nações é mais difícil. Não tem como ensinar aquilo que você não aprendeu. Então, você vai ter que parar um momento para estudar o livro. Você vai ter que escolher um momento para fazer um curso, 2 cursos, 3, quantos cursos você quiser. Mas para ensinar as nações, você tem que conhecer o livro. Sabe por quê? Porque vai ter gente que vai vir perguntar para você, como é que eu faço para chegar no céu? Como é que eu faço para chegar na glória? E você vai ter que explicar. Então, ide ensinar as nações já é bem mais complicado. Não tem como você ser professor sem ter sido aluno. Então você vai ter que escolher uma fase da tua vida para estudar a palavra de Deus, para comer a palavra de Deus. Fazer aquilo que o profeta falava, eu comi as palavras de Deus e foi doce no meu ventre. Então há um momento de dedicação, há um momento de procura, de busca. Orar, jejuar e comer a Bíblia faz parte. Se você quiser ensinar as nações, você vai ter que fazer isso. Agora, escuta bem uma coisa. Por que não fazer as duas coisas? Você pode pregar o evangelho, que é bem fácil, pregar é fácil. Você pode estudar, aprender, ensinar as nações e fazer as duas coisas. Você pode pregar num culto à noite, dar uma aula na escola dominical, dar uma aula no estudo bíblico. Você vai ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus completo ou completa. Deus vai te usar em todos os momentos. E se você buscar Deus, for batizado no Espírito Santo,
Ele ainda vai usar você com o sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus faz sinais, prodígios e maravilhas. Vai usar a tua vida. Os dons espirituais vão aparecer. Vai aparecer o fruto do Espírito e os dons espirituais. Você vai conviver com Deus, vai conviver com o sobrenatural. Deus vai salvar, curar, batizar, libertar, fazer sinais, prodígios e maravilhas usando a tua vida. Você imita Cristo, absorve o caráter de Cristo. Ele usa você para fazer milagre. É isso que ele vai fazer. Vai usar a tua vida. É você que ele está chamando. É você que ele quer. É você que pode fazer isso. Nós podemos. Querido, eu era boy de beira de praia. Eu era pagodeiro. Passava a noite naquela bagunça. Lá você não aprende nada, a não ser se divertir. E passava a noite, e Deus me chamou, me transformou, mudou, ensinou, e agora eu estou falando de Jesus aqui para você. Por que você acha que ele não pode fazer isso com você? Pode! Ele é Deus, é ele que faz, é ele que salva, cura, batiza, liberta, é ele. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa. Se dedica um pouco. Ora, busca Deus, estuda a Bíblia. Se dedica um pouco. Você vai ser usado por Deus, e muito usado por Deus. Amém?